funcionários, quando eles são registrados pela CLT, eles têm muitos direitos. Sim? Não? A conclusão que o Celso chegou é que é mais vantagem você terceirizar os funcionários. E então o Evaldo nos perguntou um pouco mais sobre terceirização. Vamos lá, você vai terceirizar as pessoas ou você vai terceirizar o serviço? São duas modalidades completamente diferentes. Ou seja, de repente eu tenho uma confecção de roupas e eu vou terceirizar o corte das roupas, ou eu vou terceirizar a costura, ou eu vou terceirizar o corte e a costura. Então eu contrato uma pequena oficina de costura e eu entrego todas as roupas, todo o tecido para que eles façam, a produção, o corte. Ou então se eu tenho uma empresa metalúrgica e eu preciso terceirizar a fabricação da ferramenta, então essa ferramenta eu contrato uma ferramentaria e peço para eles fabricarem a ferramenta para mim, para minha empresa. Perfeito. Isso é uma terceirização da qual você vai ter muito poucos problemas. Por quê? Existe um contrato entre as duas empresas e estas empresas, uma presta serviços para outra. Estes funcionários que fazem a ferramenta ou os funcionários que fazem o corte da roupa, se for uma confecção, não importa o que você está terceirizando, eles são funcionários daquele CNPJ. E se uma dessas pessoas se acidenta, tem algum problema na justiça, é com o dono da empresa, não é com você. Então esse é um tipo de terceirização que sim pode dar certo. Hoje muitos dos produtos fabricados são terceirizados onde? Lá na China, que hoje oferece grandes vantagens de terceirização, porém muitos sabem que lá existem alguns lugares, dizem que trabalho de regime escravo. Eu não vou entrar nessa questão, que é uma questão bastante política e com grandes nuances. O que eu quero esclarecer para você é que tipo de terceirização que você está se referindo, Celso? Porque se for esta terceirização, onde você terceiriza o trabalho para outra empresa, tudo bem. Você pode terceirizar, por exemplo, o restaurante da sua empresa, você pode terceirizar a área de segurança para uma empresa especializada, mas se nós estamos falando da terceirização de pessoas trabalhando dentro da sua empresa, e eu já vi isso acontecer, tome muito cuidado, porque aí é um contrato tripartite entre você, a empresa que faz a terceirização de serviços e essa pessoa que está prestando serviços. É possível que ela preste serviços na sua produção, em qualquer área da tua empresa? Sim, é possível. Desde 2017, com a mudança da lei, com a reforma trabalhista, inclusive a atividade fim passou a ser permitida. Antes de 2017, essa é uma confusão que as pessoas fazem, só era permitido a atividade meio. O que é atividade meio? Atividade que não está relacionada diretamente com o produto que você vende. Então você podia terceirizar a área do departamento pessoal, a contabilidade, você podia terceirizar a portaria, toda a área de segurança, jardinagem, a área de restaurantes industriais, tudo isso era muito comum ser terceirizado. O que não era permitido era a atividade fim, ou seja, diretamente a produção. Hoje você pode terceirizar a produção. Mas eu tenho algo para te contar. Você vai terceirizar a produção, mas eles vão continuar sendo seus funcionários também. Por que também? Porque você é corresponsável. Ou seja, se uma dessas pessoas se acidenta, ele estava dentro da tua organização e por mais que ele tivesse um líder que fosse da empresa terceirizada supervisionando essa pessoa, você é corresponsável. Então você não fica isento totalmente dos problemas, porque a pessoa estava trabalhando debaixo do seu teto. Tomem muito cuidado com esse tipo de terceirização, porque ela precisa ser muito bem feita. Porque outra coisa que é muito comum nessa modalidade é você, empresário, pagar todas as guias de acordo com a nota fiscal que a empresa de terceirização te apresenta. Mas será que essa empresa de terceirização está depositando no FGTS? Está pagando INSS? Porque se você olhar certinho a lei, é sua responsabilidade verificar se eles estão pagando. Se você não recebe todos os meses uma CFIP individualizada contando somente os seus funcionários e você podendo conferir se a guia de INSS corresponde aos seus funcionários, é possível que eles não estejam pagando, é possível que eles não estejam depositando o FGTS, é possível até mesmo que esses funcionários não estejam recebendo corretamente.
E a lei vai cair em cima da empresa contratante, que no caso é o empregador. Então vamos tomar bastante cuidado com a terceirização, porque ela precisa ser muito bem feita. Outro ponto que as pessoas confundem demais, elas acham que elas vão colocar um MEI trabalhando dentro da sua empresa e que isso pode, e que isso é bacana e que isso é permitido, que eles estão economizando. Não. Você não está economizando contratando um MEI, você está colocando a sua empresa em risco. E é sua escolha saber o quanto que você quer ou não correr esse risco. É possível que você fale, ok, tudo bem, eu corro o risco e se der algum problema na justiça, eu tenho aqui um dinheiro separado para pagar esse problema que possa vir a ter. Mas eu não posso te dizer que isso é legal, porque não é. Quando você fala do MEI, a lei do MEI, ela passou a existir para aquela pessoa que trabalha em casa, que frita coxinha, que faz algum tipo de serviço dentro de casa, edita vídeos, faz coisas assim dentro de casa e oferece esses serviços para a população e precisa de uma nota fiscal. Então ela pode se regulamentar. Por quê? Porque se ela precisa de repente de um auxílio-doença, de repente ela está grávida e ela vai precisar se afastar ou acontecer um acidente, ou até mesmo para sua própria aposentadoria, existe o MEI. O MEI, ele não existe para ser um prestador de serviços dentro da sua empresa. Ou seja, sabe aquela pessoa que está disfarçada, de empresário, mas que na verdade a gente sabe que é um empregado. Então, como é que a justiça sabe se ele é um empresário, um MEI, ou se ele é um empregado? É muito simples. Como você consegue checar se existe vínculo empregatício? Existe pessoalidade? Esse é o primeiro item, ou seja, somente ele pode prestar serviço ou qualquer outra pessoa pode te entregar o serviço pronto. Se for somente ele, aí você já tem uma ideia de vínculo. Ele vai para a tua empresa e ele cumpre horário, Ele tem horário, ele bate cartão, como funciona isso? Ele tem que estar lá de tal hora, de tal dia a tal dia? Então, isso também é um indicador de vínculo trabalhista. Outro ponto que pode vir a acontecer para que você possa ter um vínculo empregatício com essa pessoa. Existe subordinação? Você dá as ordens para ele, ele te obedece? Então existe o poder diretivo e a lei também entende que aí nesse caso existe o emprego, Então vamos tomar cuidado com isso. Outro ponto, essas notas fiscais que ele te dá, elas são todas sequenciadas? Você é o único cliente que ele possui? Isso também é um indicador de vínculo trabalhista. Tem várias formas de se colocar um vínculo trabalhista relacionando o MEI com o empregador, o que é totalmente diferente para salão de cabeleireiros. Salão de cabeleireiros tem uma lei que foi sancionada pelo presidente Temer em 2016, que é o salão parceiro, o salão amigo, onde ele diz que ele está colocando na lei corretamente o que já existia antes informalmente. E é verdade. Muitos salões, eles acabam pagando comissão e tudo mais. Hoje o salão, ele pode ter vários CNPJs, ou seja, a manicure tem um CNPJ, o cabeleireiro tem outro CNPJ, a outra manicure tem outro CNPJ e tá tudo bem. O importante é que seja feito um bom acordo entre esses CNPJs, porque é uma empresa contratando a outra empresa. Caso contrário, vai ficar igual uma reclamação que eu vi esses dias no grupo de WhatsApp, e lá a pessoa dizia assim, é muito difícil porque eles não mantêm limpo o seu espaço de trabalho, as suas ferramentas estão sempre sujas, tal. O que é que consta no contrato? Da mesma forma que se eu vou para a academia, eu faço um contrato. Se eu alugo uma casa, eu faço um contrato. Se eu tenho um funcionário, eu faço um contrato. Se eu tenho uma empresa dividindo o espaço comigo, eu tenho que fazer um contrato. Porque essa empresa, que seja uma manicure, uma esteticista, eu não sei exatamente o que ela faz dentro do seu salão, mas essa pessoa, ela tem que emitir as notas fiscais dela, ela tem que ter a maquininha de passar cartão dela, ela é responsável pelos tributos que ela precisa pagar e você precisa ter um contrato junto com ela. Somente assim, com um contrato bem delimitado, onde fica marcado quais são as experiências de cada um, é que você consegue ter sucesso nessa parceria, nessa relação. Porque, como já dizia minha mãe, aquilo que foi
combinado não é caro. Então deixa muito bem combinado no contrato o que vai ser responsabilidade de cada um e também quais vão ser as punições caso isso não ocorra. No contrato você pode deixar até claro, se ela quiser simplesmente abandonar o teu salão, quanto tempo ela precisa te avisar antes. Normalmente os contratos para serem rescindidos, eles têm 30 dias e tá tudo bem. Então você precisa conhecer muito bem a lei do salão amigo, salão parceiro que o Temer sancionou agora em 2016. Dá uma lida, faz o contrato, elabora, tenha tudo certinho. Aí você vai poder ficar muito mais tranquilo. Eu espero ter respondido as dúvidas sobre terceirização. Ficando alguma dúvida ainda, deixe aqui seus comentários, eu tenho enorme prazer em responder. E lembre-se, viva com arte. A gente não monta a nossa empresa para que depois a gente comece a ter um monte de discussões, atritos, ser processado. Vamos conhecer a legislação, vamos usá-la a nosso favor. Até o próximo vídeo.